tenho essa visão de... Porque assim, ó, pra mim, teve... Quando eu tinha 20 anos, mais ou menos, que eu tava na Tirol, Uhum, surgiu a oportunidade para eu assumir um cargo de liderança. uhum, E eu tinha 20 anos. Tava me formando na faculdade. E aí eu percebia que eu tinha alguns pontos que talvez eu ainda não estivesse preparada. E aí o que que eu fiz? Eu comecei a correr atrás de eu vou fazer algum curso, eu vou fazer algum coaching, vou fazer alguma coisa. E aí eu cheguei na época pro meu diretor e falei, ó, tem esse curso aqui, só que ele custa muito caro. Então vocês podem pagar ele pra mim e depois descontar da minha folha? Tipo, me financie? uhum, E eles aceitaram, porque era um valor muito alto pelo que eu ganhava na época. uhum, Então, eu tava pagando faculdade, pagando formatura. uhum. Já tinha começado a fazer uma pós. Então, eu não tinha na época como ir lá e bancar aquele curso, aquele coaching. Ainda bem que ela não tava pagando festa de casamento ainda, né? Nessa época. E aí, eles aceitaram e eu fui fazer. E eu digo assim, que pra mim foi um divisor de águas na minha carreira. Eu fiz uma formação em coaching com o Instituto Brasileiro de Coaching. E foi, assim, transformador, assim. Tanto que no dia que eu fiz o curso, eu comecei a fazer em janeiro. E lá no primeiro dia de curso, eu tive que escrever uma carta para o futuro, para dezembro daquele ano. Uhum. E eu escrevi aquela carta para o futuro e quando eu recebi ela no final do ano, que veio pelo correio, eu não acreditava naquilo. Parecia que não era eu que tinha escrito aquilo lá, sabe? E foi muito importante para mim amadurecer como gestora aquilo, sabe? Eu acredito que aquele treinamento em específico e vários outros que eu fiz depois me ajudaram muito no meu desenvolvimento, porque assim a gente não consegue às vezes evoluir sozinho e se auto-observar. Você precisa ter uma maturidade muito grande para conseguir fazer isso. Você precisa ser desenvolvido para você chegar ao ponto de se auto-observar e tudo mais. No começo da carreira ou quando você está entrando para o mundo do autoconhecimento, você precisa de ajuda. E aquilo lá para mim foi um divisor de águas. Então, desde aquela época em diante, eu sempre tive para mim muito claro que é importante essa parte de desenvolvimento de pessoas. Tanto que quando eu estava ali na Tirol, eu procurava sempre trazer coaching para a equipe, treinamento para a equipe e tudo mais. Uhum. Logo ali depois, quando eu estava perto de eu sair, já existia programas dentro da empresa que fazem isso, mas lá no começo, quando eu comecei no meu cargo lá de liderança, ainda não existia programas voltados a desenvolver pessoas dentro da empresa. Então eu procurava trazer de fora. Uhum. Então eu sempre tive muito claro que investir nas pessoas é muito importante. Eu costumo falar que o maior ativo da empresa, prestem atenção, anota aí, ó, vamos tomar nota. O ativo mais importante dentro da sua empresa é o seu funcionário. É o seu funcionário. Então, o resultado do seu funcionário está diretamente ligado a quanto você investe nele. Se você investe nada ou muito pouco, não espere que ele te entregue muito. Porque, como a Crisley disse muito bem, não é, não tem como evoluir sem ter alguém ensinando. E no momento que a gente para de evoluir, a gente começa a morrer. E eu acredito muito nisso. Porque eu e o KJ, a gente fala que existem duas formas da gente evoluir, né? Quais são mesmo? Não lembro. Trincheira, Ou comprando conhecimento. esse TDAH, meu Deus do céu. Não, Ou é que eu já tô você... pensando no que eu ia falar, porque tem a ver. Oh, pensamento Porque, acelerado. não, é que TDAH é foda, cara, é complicado. Mas é que eu ia comentar que eu tinha, e o Jorge sabe, assim, que eu tinha uma crença muito limitante com compra de conhecimento, ou, mentoria, curso, e ir atrás desse tipo de coisa, porque eu sempre acreditei que, pô, se o cara sabe, se o cara consegue, pô, é óbvio que eu vou conseguir. Eu sempre tinha esse pensamento. E isso é E, verdade. e é verdade, porque como o Jorge falou, tem os dois modos. A trincheira, você pôr a mão na massa e ir lá e quebrar a cara, errar e fazer, você vai descobrir o caminho correto. Quando você vai lá, erra o caminho, você sabe que por aqui não dá pra ir, só que você tem que voltar pra ir pelo outro caminho que você não escolheu antes. Então tem como aprender.
Só que a compra de conhecimento te dá o quê? Te dá tempo. Você, como tu falou, tu, com 20 anos tu foi atrás de um curso que já te abriu as portas e a visão para muita coisa, te fez evoluir imensamente. Não quer dizer que você não conseguiria isso sem o curso, mas você iria levar muito mais tempo, quebrar muito mais a cara, errar, quem sabe cometer alguns erros que pudessem te custar algumas coisas. E a compra do conhecimento, compra do curso, imersão, seja lá o que for, te deu tempo, já te deu todo o conhecimento que você precisava. Por quê? Porque você aprendeu com quem já foi lá e fez, com quem já foi lá e acertou, sabe como faz e fala, não é esse caminho aqui, é esse caminho aqui. Então você ganhou tempo. Então é como a gente fala, eu sou o cara da trincheira. Fui aí por 28 anos o cara da trincheira. Tudo que eu aprendi, as empresas, os negócios que eu construí, foi tentativa e erro. Algumas coisas me custaram muito caro. E hoje eu vejo que para mim chegar mais rápido onde eu quero chegar, o melhor caminho ainda é o investimento em mim e em pessoas, né? Mas é investir em compra de conhecimento. Em números, isso que o KJ falou representa o seguinte. Quando você faz na trincheira, tentativa, né, e acerto, nós estamos falando em 50% de chance de acerto. Você tem. Quando você compra conhecimento de alguém que já fez aquilo que você quer fazer, nós estamos falando em índice de acerto de 90%. Então, além de você ganhar tempo, né,